Olá, alunos, tudo bem com vocês? A gente volta agora para a nossa segunda aula e a gente ainda vai continuar falando a respeito de microbiologia. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que é entender basicamente como que esses micro-organismos eles acabam crescendo, tá bom? Quando a gente fala tanto do desenvolvimento quanto o crescimento de qualquer micro-organismo, principalmente uma bactéria, ela precisa de nutrientes adequados, ela precisa de estabilização, ela precisa de algumas condições que são características peculiares que a gente, em algumas situações, consegue reproduzir dentro de um laboratório. Mais ou menos, como que eu posso trazer de uma forma um pouquinho mais precisa para vocês? Os micro-organismos, antes deles começarem a crescer, eles precisam de uma coisa que a gente chama de adaptabilidade. Depois eles precisam reconhecer se os nutrientes são necessários, para depois eles iniciarem o processo de multiplicação. Então, geralmente a gente fala que esse crescimento bacteriano ele se encontra dividido em 4 fases. E aí a gente vai falar a respeito de cada uma dessas fases. Eu vou colocar aqui no gráfico para a gente poder discutir um pouquinho melhor, para que vocês consigam compreender como que funciona isso. Então, esse aqui é um gráfico de crescimento de uma bactéria e a gente vai ter algumas fases que essa bactéria precisa entender como que está discriminado esse meio de cultura para depois ela começar esse crescimento. Então, aqui a gente tem a quantidade de células que vão crescendo em função da quantidade de tempo. Então, quando a gente inocula um micro-organismo no meio de cultura, ou a gente fornece alimentação para esse micro-organismo, a primeira coisa que esse micro-organismo precisa é o que a gente chama de adaptação. O que é isso? Ele precisa entender se aquele meio ele está realmente propício para ele. Então, ele vai entender quais são os nutrientes, se está no pH correto, se está com uma oxigenação boa, se não precisa de oxigenação. Então, a gente delimita que essa fase aqui ela é determinada de fase lag. Ou seja, o micro-organismo ele vai se adaptar às condições que você vai fornecer para que ele consiga crescer. Logo após essa fase de crescimento, o micro-organismo, logo após essa fase de adaptação, o micro-organismo ele vai começar a se multiplicar. Ou seja, a gente vai ter aqueles processos de mitose, meiose, divisão celular. E aí o que vai acontecer? A bactéria ela vai começar a ter um crescimento que a gente chama de exponencial. Olha para vocês verem. À medida que o tempo vai passando, esse crescimento ele vai se acelerando. Ou seja, uma bactéria forma 2, 2 forma 4, 4 forma 8, 8 forma 16, e aí a gente vai tendo esse crescimento exponencial. Então, quanto mais micro-organismos forem criados, mais essa inclinação ela vai acontecer. Porém, essa fase exponencial ela é uma fase que serve para a gente avaliar o crescimento, ou seja, é onde o micro-organismo ele se adaptou, ele requisitou os nutrientes que ele precisava, requisitou as condições e agora ele começa a se multiplicar. A partir de um determinado ponto, ele chega no que a gente chama de platô, ou seja, ele já não vai ter mais esse crescimento exponencial. Ele vai ter um crescimento onde vai ser avaliado à medida que morre uma quantidade de micro-organismos, nasce uma outra quantidade de micro-organismos, e aí a gente tem o que a gente chama de equilíbrio. Esse equilíbrio ele é conhecido como fase estacionária, ou seja, aqui eu tenho uma relação de equilíbrio entre a quantidade de micro-organismo que nasce e a quantidade de micro-organismo que morre.
Então, a bactéria ela consegue sobreviver por muito tempo aí nessa fase estacionária, porém ela acaba chegando em um outro platô, agora que a gente chama de platô de declínio. E aí a gente começa a ver que o quê? Ou começa a haver uma escassez de alimentos, ou a gente pode ter um excesso muito grande de substâncias que estão provocando uma certa toxicidade. E aí o que, que vai acontecer? Esse microorganismo ele vai entender que o meio de cultura já não é tão mais propício. E aí ele vai acabar gerando esse declínio ou a fase de morte. Então, como que funciona o crescimento? A adaptação, depois um crescimento exponencial, depois uma fase de estabilidade e depois uma fase de morte. Agora que a gente viu como que esses micro-organismos eles crescem, como que eles se reproduzem, como que eles se adaptam em relação às mortes, agora a gente pode falar um pouquinho sobre os fatores que acabam sendo importantes tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento. Quando a gente fala do desenvolvimento desses micro-organismos, a gente fala que alguns fatores são essenciais para esse crescimento. Para esse crescimento, a gente vai ter os fatores físicos e os fatores químicos. Os fatores físicos vão ser as condições que a gente vai motivar esse microorganismo a crescer. Uma temperatura correta, uma pressão, pH constante. Já os fatores químicos vão ser os nutrientes que esse microorganismo necessita para acontecer esse crescimento. Como eu havia falado para vocês, os micro-organismos eles precisam de uma temperatura para eles crescerem. Em função dessas temperaturas, a gente consegue fazer uma avaliação entre micro-organismos que crescem numa temperatura fria, micro-organismos que crescem numa temperatura média e micro-organismos que crescem numa temperatura extremamente alta. Então eu tenho os micro-organismos psicófilos, que são micro-organismos que gostam de frio. Então, geralmente, eles acabam crescendo numa faixa de 12 a 17 graus Celsius. Eu tenho os mesófilos, que são micro-organismos que crescem em temperatura de ambiente a levemente moderada, que é em torno de 28 graus Celsius a 40 graus Celsius. E eu tenho os micro-organismos que são termófilos, ou seja, eles gostam muito de calor. Então, a faixa de crescimento deles vai ser de 50 a 67 graus Celsius. Só que um micro-organismo preferir uma temperatura de crescimento, crescer numa temperatura mais alta ou numa temperatura mais baixa, isso não vai trazer para esse micro-organismo uma esperança de que ele vai crescer. Para que esse micro-organismo cresça, primeiramente ele precisa de quê? Ele precisa de uma temperatura ótima. Então, independente se ele cresce no frio, numa temperatura moderada ou numa temperatura elevada, ele precisa de uma condição específica para que esse micro-organismo cresça. Por exemplo, eu tenho temperatura mínima, temperatura ótima e temperatura máxima. Ou seja, o micro-organismo ele escolhe a temperatura que ele quer crescer. Então, isso a gente denomina de temperatura ótima. Igual, por exemplo, vamos citar um exemplo. A gente acabou de ver que tem micro-organismo que cresce em frio, que cresce numa temperatura ambiente a uma temperatura média e um micro-organismo que cresce a uma temperatura mais elevada. Por exemplo, se eu tenho um micro-organismo que cresce a 10 graus, 10 graus seria a temperatura ideal, que chama de temperatura ótima de trabalho. Se eu subo para 30 graus, seria uma temperatura elevada. Então, apesar de ser uma temperatura alta, é uma temperatura onde a gente ainda consegue
fazer esse crescimento. É o que a gente chama de temperatura máxima. E abaixo desses 10 graus é o que a gente chama de temperatura mínima. Então existe uma temperatura ótima para aquele micro-organismo crescer. Então vai ser naquele momento, naquele tempo, naquela temperatura que aquele micro-organismo vai conseguir manipular e conseguir acometer o seu desenvolvimento. A partir do momento que eu diminuo a temperatura ou aumento ela demais, eu acabo diminuindo a produção de micro-organismos. Porém, ainda existe uma forma de se compensar essa produção. Só que na temperatura mínima e na temperatura máxima, o micro-organismo ele não vai crescer de uma forma suficiente como se ele estivesse na temperatura ótima de trabalho. Outro ponto importante que a gente pode falar a respeito dos micro-organismos é o que a gente chama de potencial hidrogeniônico, ou mais conhecido como pH. O pH, ele indica a característica de uma substância ser ácida ou de uma substância ser básica. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma acidez ou uma basicidade. Por exemplo, quando a gente pega alguns exemplos no nosso cotidiano, por exemplo, o vinagre que a gente tempera a salada, o tomate que a gente come, eles são substâncias ácidas, eles têm uma certa acidez. Já quando eu falo de substâncias como, por exemplo, um preparo de um sabão, uma solução de cal, como por exemplo aquela tinta que pinta meio fio. Então eu já tenho substâncias mais básicas, ou seja, substâncias que têm uma característica diferente de acidez. E aí eu posso ter substâncias neutras, que são a água pura, que é um exemplo mais fácil aí que a gente pode evidenciar no nosso cotidiano. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês com acidez, com basicidade, com neutralidade? É que toda substância ela tem um pH. Ou seja, se esse pH ele é menor que 7, eu tenho que uma substância ácida, porque à medida que esse pH diminui, está acontecendo o quê? Um aumento da acidez. À medida que esse pH aumenta de 7, eu estou aumentando o que a gente chama de basicidade. Então, aquela substância está ficando mais básica. E um pH em torno de 7, eu tenho uma condição de neutralidade. Como as bactérias são seres muito específicos, a gente necessita de uma faixa específica onde a gente pode trabalhar com esses micro-organismos, que no caso, para as bactérias é em torno de 6,5 até 7,5. Então, eu preciso que a bactéria, ela tenha, o meio de cultura, ele tenha um pH específico dentro dessa faixa de 6,5 a 7,5, para que essa bactéria ela consiga crescer. Outras coisas importantes a respeito dos micro-organismos é a fonte de nutriente que eles necessitam para poder fazer esse processo de crescimento. Um dos nutrientes essenciais é o carbono. O carbono ele é o esqueleto estrutural da matéria viva, então é ele que faz a constituição de praticamente todas as nossas células no nosso corpo. Então é um tipo de nutriente que não pode faltar no meio de cultura. Outros elementos como nitrogênio, enxofre, fósforo, eles estão muito associados aos processos energéticos, aos processos de síntese de material genético, como DNA.
RNA, e o fósforo ele está muito envolvido na síntese de processos energéticos, que é a formação do quê? Do armazenamento da energia. Então eu posso armazenar e transferir essa energia na forma de uma molécula que a gente denomina de ATP, que é a molécula que a gente chama de adenosina trifosfato. É uma molécula que carrega uma quantidade imensa de energia. Já o enxofre, ele está relacionado com a síntese de alguns aminoácidos, como por exemplo, tiamina, biotina, entre outros aminoácidos. Geralmente a gente não, né? Os micro-organismos, eles fazem a adição tanto do enxofre quanto do fósforo na forma de íon sulfato e na forma de íon fosfato. Em relação ao oxigênio, ele é uma molécula que pode ser utilizada, ou que pode ser requisitada, ou pode ser uma molécula que não seja requisitada como nutriente. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que existem micro-organismos anaeróbios e micro-organismos aeróbios. Quando eu falo de um micro-organismo anaeróbico, esse micro-organismo ele não necessita de oxigênio, então ele não precisa de oxigênio para estar fazendo o seu processo de metabolismo celular. Já os micro-organismos aeróbios, eles necessitam desse oxigênio para fazer o processo de metabolismo celular. Então, colhendo todas essas informações que a gente tem, a gente consegue, dentro de um laboratório, manipular uma questão muito importante, que é o meio de cultura. Então, o que é esse meio de cultura? É um meio de cultura que vai providenciar que eu tenha acesso a todas as condições que aquele micro-organismo necessita para poder crescer. Então, aí eu lanço uma pergunta para vocês a respeito de, por exemplo, estamos com um processo infeccioso do paciente. Queremos fazer com que aquele micro-organismo cresça dentro do laboratório para que a gente possa estipular qual é esse micro-organismo e o que esse micro-organismo consegue fazer. Ou seja, a gente precisa identificar para que a gente dê uma medicação mais correta para o paciente. Então, eu pergunto para vocês, é possível que a gente consiga crescer um micro-organismo dentro de um laboratório? Aí eu faço essa pergunta para vocês. Será que é possível? Será que não é possível? Se possível, como que eu devo proceder? Quando a gente se faz essa pergunta, a gente já tem mais ou menos uma resposta. O que seria isso? Em relação ao que a gente discutiu, a gente percebe que o quê? Quando eu quero cultivar um micro-organismo, eu preciso ter o quê? Uma adaptação do meio que aquele micro-organismo cresce. Então, eu preciso trazer para o meio de cultura nutrientes adequados, água, pH, ter oxigênio ou não e uma temperatura adequada para o seu crescimento. Então, é possível crescer um micro-organismo dentro de um laboratório? Sim, porém eu preciso adequar a situação para que esse micro-organismo ele consiga fazer esse processo de crescimento. Além disso, esse novo ambiente que esse micro-organismo necessita estar, inicialmente ele precisa ser o quê? Estéril. Por quê? Quando eu inocular aquele determinado micro-organismo, eu vou ter a real certeza que somente aquele micro-organismo que teve o crescimento naquele meio de cultura.
Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês a respeito dos meios de cultura, sobre quais componentes pode ter nesse meio de cultura e quais as quantidades que eu vou ter nesse meio de cultura por 1 litro de água. Então, esse meio de cultura, olha o que ele tem. Ele tem um alimento, no caso glicose, ele tem um tampão, que é o fosfato de amônia, ele tem sulfato de magnésio, outro tampão, que é o fosfato de potássio, só que esse aqui é o de básico, o outro de cima é o monobásico. Alguns têm cloreto de sódio, outros não têm. Então são íons inorgânicos que a gente necessita. E como esse meio de cultura ele vem liofilizado, a gente acaba acrescentando água para depois fazer a diluição e posteriormente reidratar esse meio de cultura. Então, como eu estava explicando para vocês, a maioria desses micro-organismos, eles vão conseguir crescer dentro do laboratório. Só que para isso eu preciso de um meio específico. Então, todos os meios de cultura, eles já vão vir o quê? Pré-misturados, ou seja, eles já vão ter componentes básicos específicos para o crescimento e desenvolvimento de um micro-organismo em específico. E o que ele vai precisar? Somente que a gente adicione a água e faça o processo de esterilização. Agora, falando um pouquinho sobre os meios de cultura, eu tenho meios que podem ser líquidos, eu tenho meios que podem ser sólidos e eu tenho meios que podem ser semissólidos. O que diferencia um meio de cultura líquido para um meio de cultura sólido? Ou seja, a quantidade de agar que eu preciso nesse meio de cultura. A quantidade de agar que tem nesse meio de cultura, ela faz com que esse meio de cultura ele solidifique. Então a gente trata meios de cultura líquidos como caldos e meios de cultura sólidos a gente trata como se fosse meios onde a gente vai fazer o isolamento e a caracterização dos micro-organismos. Então aqui eu trouxe outros 3 exemplos de caldos para vocês. Ó, aqui eu tenho um meio de cultura extremamente específico para um micro-organismo, que no caso aqui é a Escherichia coli. É o único micro-organismo que vai conseguir fazer a lise do MUG. Então, essa molécula em específico, ela só é quebrada pelas enzimas provenientes da bactéria Escherichia coli. Eu tenho um outro meio de cultura, que é um meio de cultura que cresce qualquer tipo de micro-organismos, que é o meio de cultura Lauriltriptose. Então ele tem uma composição completamente diferente do caldo Ecemug. E eu tenho caldo de verde brilhante, que o principal ingrediente é esse verde brilhante aqui. Então, só para vocês darem uma olhada um pouco mais rápida, esses meios de cultura eles são para diferentes micro-organismos, porque eles têm nutrientes diferentes e cada um deles tem uma especificidade de crescimento de alguns micro-organismos. Como que a gente prepara um meio de cultura? O fabricante que desidrata ou liofiliza o meio de cultura, ele especifica qual a quantidade de gramas que você deve fazer a preparação. Então, essa preparação, ela geralmente vem no rótulo do frasco do meio de cultura, e aí a gente só faz o quê? Faz a pesagem e depois faz o processo de hidratação. Como eu havia falado para vocês, é importante que a gente tenha uma ideia do que esse meio de cultura ele necessita posteriormente à hidratação. Como a gente discutiu, o meio de cultura ele precisa ser o quê? Estéril, ou seja, eu preciso
promover uma esterilização para que não cresça nenhum tipo de micro-organismo diferente daqueles micro-organismos que eu já tenho ali no meu sistema. Então, eu preciso garantir que nenhum outro micro-organismo vai crescer por ali. E aí eu acabo tendo algumas formas de esterilização. Então, eu tenho esterilização comercial, tem a desinfecção, tem a antisepsia, degerminação e a sanitização. Quando a gente fala no processo de controle microbiano, existem algumas formas da gente fazer esse controle, que é alterar a permeabilidade na membrana ou gerar danos às proteínas plasmáticas ou aos ácidos nucleicos que aquele micro-organismo tem, impedindo com que ele consiga fazer os processos de divisão e multiplicação celular. Em relação aos meios de esterilização, a gente tem um método mais comum a respeito desse processo de esterilização, que é utilização de calor. Então, o calor ele acaba trazendo uma forma muito específica de conseguir a desnaturação desses micro-organismos e levar até a destruição. O aquecimento, a utilização do calor, ele promove até a exterminação dos micro-organismos mais resistentes, que são aqueles micro-organismos que acabam produzindo o que a gente chama de endoesporo. Em relação ao processo de esterilização de um meio de cultura, a gente tem um calor específico que a gente acaba utilizando para evitar que aquele meio de cultura ele acabe não sendo desnaturado, ou seja, ele acaba sendo inviabilizado para que a gente possa estar utilizando ele como meio de cultura. O meio de cultura, o processo de esterilização mais importante, no caso, é o meio de esterilização com o calor úmido, que geralmente a gente acaba utilizando a autoclave. O calor úmido, ele está mais ou menos na temperatura de 121 graus Celsius e a gente fica com esse procedimento em torno de 15 até 20 minutos. Então, para quem não conhece, isso aqui é uma autoclave. Essa autoclave ela é alimentada com água, ela vai passar por um processo de aquecimento, formação de vapor, e esse vapor vai estar em contato direto com esse meio de cultura para gerar o processo de esterilização. Além daqueles métodos que eu mostrei para vocês, existem outras formas de eu obter esse processo de esterilização, como, por exemplo, processos de filtração, processos a frios, processos de alta pressão, de secação, pressão osmótica e processos de utilização de radiação. Em relação aos meios de cultura, após passarem por o processo de esterilização, a gente precisa de uma outra informação um pouco mais assertiva, que é nada mais nada menos que a classificação do tipo de meio de cultura utilizado. Eu tenho o que eu chamo de meios de cultura diferenciais, que vão ser aqueles meios de cultura que vão permitir que outros micro-organismos cresçam, mas a diferenciação desses micro-organismos vai ser em relação à coloração das colônias formadas. Já os meios seletivos, eles vão ser meios que impedem o crescimento de alguns micro-organismos. Por exemplo, eu posso ter um meio seletivo para crescimento de gram positiva ou um meio específico para crescimento de gram negativa. A partir do momento que a gente entende que todo micro-organismo ele precisa de um certo controle em relação aos nutrientes, temperatura, pressão, pH, a gente precisa aprender as técnicas de
como obter esse micro-organismo de uma forma mais pura para que a gente faça um estudo desse micro-organismo. Então, uma forma de se fazer isso é obtendo o material de onde aconteceu esse processo de exposição ou esse processo de infecção. Geralmente esses materiais, eles são materiais infecciosos, ou seja, eles têm grande quantidade de micro-organismos patogênicos. Então a gente pode colher esse material de um pus, de um escarro, de uma urina, entre outros materiais biológicos, e aí a gente vai fazer uma transposição. Então a gente pega aquele micro-organismo naquele processo infeccioso e transfere ele para o meio de cultura para que a gente consiga replicar, isolar e o identificar. Então, geralmente, o método que a gente mais utiliza para estar fazendo esse procedimento é o método de esgotamento em placa. Esse método de isolamento em placa, ele é uma das metodologias que a gente tem o maior destaque por conseguir isolar colônias puras e elas acabam sendo isoladas em uma placa que posteriormente a gente pode fazer a identificação e a caracterização daquele micro-organismo. Então, só para vocês entenderem o que é esse processo de semeadura em placa, é o que? É eu pegar um pouquinho desse micro-organismo, estriar uma placa de forma que eu distribua quantitativamente algumas poucas colônias de micro-organismo. Então, o que a gente tem? 3 regiões. A primeira região vai ser a região mais concentrada, que vai ser aquela região onde eu faço a imersão da alça para estriar a placa, então ela vai ter uma concentração muito grande de micro-organismos. Já na segunda parte eu vou ter uma redução e na terceira parte, aonde eu finalizar, eu geralmente vou obter as colônias mais puras de micro-organismos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida, estou à disposição.